Muito bom dia a todos os alunos do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. Eu sou a professora Thalia Gondim e hoje eu vou dar a continuidade daquela primeira aulinha lá de nutricosméticos e o envelhecimento, parte 2, né? Anteriormente, em outras aulas, nós estudamos nutricosmético em relação à redensificação da pele, né? O Nutricolin, que é o silício orgânico biodisponibilizado, o Dimples, o Cartidis, o Colis, o Lipoet, o Oliolar e o Red Orange, né? Todos compostos, né, mais trabalhados, novidades, comparado com os mais antigos, né? Claro, quando eu vou comparar o Nutricolin com o carotenoide, é claro que o Nutricolin, por mais que ele tenha aí 15, 20 anos no mercado, né, em torno disso, acredito que é 10 a 15 anos no mercado, os carotenoides têm muito mais bagagem, né, tem muito mais história para contar. Porém, eu dividi essas minhas aulas, né, eu comecei com esses ativos mais novedosos, né, esses ativos mais trabalhados, biodisponibilizados. A gente viu que a grande maioria desses ativos, todos eram aí biodisponível, né, todos sofriam um processo digamos que de proteção do princípio ativo, para que esse princípio ativo não se perdesse no meio do caminho, né? Em segundo plano, eu comecei a abordar vocês, né? Não me abordar vocês na visão de ativos nutricosméticos também, utilizado aí no tratamento, no rejuvenescimento, e também como redensificadores, né? Mas a pegada dos carotenoides, apesar deles melhorarem a redensificação por efeito indireto, né, o efeito direto dos carotenoides é mais no aspecto de anti-inflamatório e antioxidante. E é claro, se eu atuo como um antioxidante, evitando aí a degradação de proteínas, né, proteínas da beleza, que foi amplamente discutida por mim, né, nessas aulinhas, vocês vão ver que eu vou estar favorecendo indiretamente essa redensificação, ainda que não seja comparado ao resultado como um bioestimulador ou a um resultado como os procedimentos do fenol, né? Os carotenoides têm sim sua importância e são ativos com um custo reduzido. Eu vou pedir desculpa porque, infelizmente, não existe, né? Como é que se diz, alguma lei que proíba esses carros, né? A gente não tem isso, a não ser que eu estivesse gravando no estúdio, né? Mas diversas vezes eu estou aqui falando com vocês, aí passa essas motocas estridentes, isso me chateia porque me tira o raciocínio aqui do que eu estava falando, me faz dar uma voada, eu fico perdida, mas nesse momento eu não posso estar gravando ainda em estúdio, mas o CBMS tem, viu, minha gente? É bom deixar bem claro que o CBMS tem uma equipe treinada para isso e tem um espaço próprio para isso. Mas hoje eu estou gravando em home care, em home office, né? Aí, agora a pegada foi muito boa, né? Se houvesse aqui o direito de vamos parar, eu já dizia, vamos parar e grava tudo de novo. Mas não, hoje a gente não está para isso, não. Vamos dar seguimento e pequenas falhas nossas vão acontecer, tá? Então, voltando aqui para a classe dos carotenoides, os carotenoides são ativos, né, nutricosméticos, né, nutracêuticos, o nome que você queira dar, lembrando que dentro dos carotenoides, os carotenoides, eu vou ter esse benefício, não importa o nome que você quiser chamar, nutracêutico, nutricosmético, mas é pensar nos benefícios, nas ações dessa classe terapêutica na pele, né? Então, sempre pensar no seu efeito antioxidante, né? E no efeito aí anti-inflamatório, do beta-caroteno, que a gente viu em aulas passadas, né? Licopeno, luteína, zeaxantina, e notei aqui que eu não abordei a astaxantina, né? Mas aí eu posso abordar em outro momento, tá? Hoje, a minha pegada vai ser um pouco mais no falar para vocês, dar um pouco mais de entendimento do envelhecimento, né? Dos ativos, né? Que também vão atuar como antioxidantes, né? Quando eu falo em envelhecimento, eu tenho aí que pensar em ativos antioxidantes e anti-inflamatórios, né? Bem, envelhecer é natural.
todos iremos. A única solução para não envelhecer é subir no telhado agora, né? E eu acredito que, assim, de livre e espontânea vontade, nenhum de nós desejamos subir no telhado, né, neste momento, né? Então, envelhecer faz parte da vida. Entender por que envelhecemos, ou quais os processos metabólicos, quais os processos envolvidos, né, nesse envelhecimento, é um enigma que os cientistas vêm aí lutando arduamente para resolver, né? O envelhecimento existe, né? É bom deixar bem claro aqui que há várias teorias, mas são diversas teorias acerca desse tema, né? E eu gosto de dividir didaticamente, né, o envelhecimento com fatores, né, com elementos que vão contribuir para esse envelhecimento, que são os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos, né? Quando eu falei assim, intrínseco, era melhor ter feito assim, intrínseco, para você entender dentro, né? E extrínseco, os fatores de fora, né? Todos aí trabalhando, quizás, em conjunto para essa patologia, né? Hoje, né, como falado em aulas anteriores, eu falei demais, que hoje em dia nós chamamos esses fatores de expossomas, né? Que são os fatores intrínsecos que se dão por estresse oxidativo, né? A gente sabe como o estresse oxidativo ele é danoso ao organismo. A inflamação crônica, gente, quando eu falo aqui em inflamação crônica, vamos lembrar que eu estou falando aqui daquela inflamação silenciosa, aquela que vai acontecendo pouco a pouco, um por um, né? Aquela coisinha, um por um não, pode ser vários, inclusive, ao mesmo tempo, porém é uma coisa silenciosa que você não percebe tanto, não é aquela inflamação aguda, onde você vai ter um desconforto muito grande, onde o seu corpo vai padecer, não, é aquela inflamação ali, ó, todo dia, que vai desenvolver e está totalmente relacionada com um montão de doenças, né? Inclusive doenças neurodegenerativas, isso a gente vai ver mais um pouquinho na frente, de forma pincelada, tá? Glicação das proteínas, a gente sabe que a glicação das proteínas é algo, né? É algo que leva ao envelhecimento, né? Ou seja, a glicose ela vai se estabilizar na nossa proteína, ou seja, ela quebra a nossa proteína, né? Para se estabilizar. Por isso, o consumo do açúcar deve ser no mínimo controlado, né? Ou seja, a gente sabe que está diretamente ligada a nossa saúde, né, ao nosso aspecto jovial. A dieta é algo altamente importante dentro desse processo aí. E o declínio hormonal, né? Nós temos receptores de hormônio no corpo todo, então quando há um declínio hormonal, todas as células do corpo vão sofrer, né? Fatores extrínsecos, né? Dentro deles, né? O fator extrínseco mais importante é a radiação solar, né? O dano que a radiação solar provoca no nosso organismo, né? A poluição, tabagismo, alimentação, entre tantos outros que eu poderia passar aqui horas e horas e horas falando de um deles e destrinchando cada um, né? Bom, em relação ao processo de envelhecimento, né, vamos fazer um processo, é uma cadeia isso aí, né? O mais provável é que seja uma combinação de todos esses fatores e não somente um isolado, né? É uma combinação, né? O organismo ele é submetido a esses fatores e esses fatores juntos e unidos vão desencadear o processo de envelhecimento. Bom, falando nisso, a gente vai entrar nos telômeros, né? O suposto segredo da longevidade. Essa foto eu acho que eu peguei de um blog de uma neurocientista, né? Que explicava de forma assim muito simples e didática a função dos telômeros e sua importância e o link, né, dos telômeros com o processo de longevidade da célula e com o processo de senilidade da célula. Eu achei aqui a foto perfeita, né, para explicar aí o cérebro junto ao intestino, né, que a gente sabe dessa comunicação eixo intestino-cérebro, né, e a gente sabe que a pele da gente, ela é o sistema nervoso fora do coco, né,
fora da cabeça está o nosso sistema nervoso, a pele, né? Então, são aí coisas altamente, né? São fatores aí altamente interligados, né? Sua saúde intestinal com bem-estar, né? Também corporal e toda esse link de informações que um está sinalizando o tempo todo para o outro e que vai repercutir na pele, tá? Bom, o que são telômeros, né? O que é telômero, professora, né? Fala telômero, aí eu não entendo nada, eu só sempre escuto falar que a velhice está associada ao encurtamento do telômero e eu só balanço a cabeça porque eu não vou falar e eu não sei o que é telômero, né? Mas esse é o momento de falar e, olha, eu quero conceitos, né? Porque muitas vezes, isso acontece até comigo, eu vou assistir palestras e está lá o palestrante falando de SASP, de telômero, sem dar conceito do que é o quê. Então, a gente sai cheia daqueles conceitos, telômero, SASP, secretoma, isso e aquilo, sem saber os conceitos, né? Sabendo só repetir o que foi dito, sem entender a correlação dessas coisas, né? Bom, há uma teoria que sugere, né, que o processo de envelhecimento, né, o gatilho para um envelhecimento, né, ele está intimamente ligado, né, a os telômeros, ou seja, como é que se diz? A integridade desses telômeros, né? O DNA, olha aqui, gente, aqui é uma célula, ó, vamos lá acompanhar comigo, né? Aqui é a célula, aqui é o núcleo da célula, e aqui dentro da célula a gente vê vários, o quê? Pares de cromossomas. Está aqui escrito cromossomos, mas cromossomas e cromossomos está completamente correto, tá, gente? Então, mas vamos voltar aqui. Dentro do DNA, eu tenho meus pares de cromossomos, né? Que são essas estruturas aqui, ó. No DNA, ele leva esse nome cromossomo. E cada cromossomo, ele é responsável por carregar informações genéticas em forma de gene, né? Em forma de gene. Ou seja, esse cromossomo aqui, ele tem várias informações, né, genéticas em forma de genes, tá? Ou seja, eu tenho aqui a minha célula e o núcleo está no núcleo está localizado agrupamentos, né, chamados de cromossomas. Tá vendo aqui? Eu tenho um par de cromossoma. Aqui é um cromossoma e aqui é um par de cromossoma. Os meus telômeros vão estar aqui, ó, localizado na extremidade do cromossomo e essa parte mais fininha aqui, que é onde faz essa, né, engata essa hélice, vai ser chamado de centrômero, tá, gente? Bom, uma coisa importante de vocês terem conhecimento, saberem, é que, olha só, aqui é a divisão celular. À medida que o meu corpo, né, que o meu corpo necessita de divisão celular, né, à medida que essas minhas células, elas entram em divisão, o meu cromossoma também se replica. Olha só, eu tenho aqui um par de cromossomas aqui dentro do meu núcleo, e quando essa minha célula se divide, o meu cromossoma também, ele vai garantir, né, essa divisão celular, ela garante que a outra célula vai receber o parzinho dela lá de cromossomo, né? Nas extremidades, aqui a gente vê os telômeros, né? Mais uma vez, estou só reforçando, né? O que é que eles fazem? Qual é a função do telômero? É manter a integridade, né, do cromossoma. Ou seja, nessa replicação, em cada divisão celular, em cada replicação, o cromossoma, né, essa região aqui, ela perde bases desses aminoácidos aqui, perde em torno de 50 a 250, se eu não me engano, bases de aminoácidos, tá? E o telômero, ele é responsável por fazer essa proteção, né? Por fazer com que esse material seja replicado e mesmo com essa perda, não haja como é que se diz? Não haja um problema, não haja um problema funcional do meu cromossomo. Né? Ele mantém a integridade, mantém esse cromossomo funcional. Tá? Telômero, aí aqui eu vou falar nesse slide aqui um pouquinho para vocês,
exatamente assim da repercussão do telômero na pele, mas não é só na pele, gente, é no corpo inteiro, que depois eu sigo para o corpo inteiro. Mas aqui é só para vocês verem, essa moça super linda, né? Segurando esse relógio aqui, e a minha entrada é telômero, né? Seu relógio biológico para uma pele sem idade, né? O telômero, ele tem como principal função proteger, né? Falei que ele tinha que proteger aquele cromossoma, né? Ele tem que proteger o material genético transportado por esse cromossoma, né? No entanto, essas estruturas elas são conhecidas como o relógio da vida celular mesmo, né? E a cada vez que elas vão se replicando, elas vão encurtando, né? Vão tornando-se mais curtas com o passar dessas divisões e, claro, vai chegar um tempo que ele não vai ter mais essa capacidade, né? Vai ficar tão curto, esse encurtamento vai ser tão demasiado, que ela vai perder essa capacidade de replicar, né? Acelerando, assim, o processo de envelhecimento, ou seja, aquela célula, ela não replica mais, né? Ela vai entrar em senescência, né? Vamos lembrar que quiescência, né? O processo de quiescência é diferente do processo de senescência, porque a quiescência, a célula, quando a gente ainda está lá na formação embrionária, né? Onde nós estamos aí com células pluripotentes a todo vapor, se diferenciando, né? Essas células entrando em diferenciação para formar determinados tecidos e órgãos, né? Eu vou ter uma fase proliferativa. Quando o indivíduo está formado, nas suas primeiras fases adultas, um par de células entram em quiescência, ou seja, elas só se dividem quando voltam a se dividir, né, quando recebe sinalização para voltarem ao processo de divisão celular, tá? Ou seja, elas não estão em senescência, elas estão em processo como se fossem adormecidos, mas que com as devidas sinalizações, elas voltam, né, a trabalhar. Já na senescência, elas não voltam, elas param de trabalhar. Elas param de trabalhar, elas deixam de ser metabolicamente, muitas vezes deixam de ser metabolicamente ativas, né? As células senescentes, elas vão secretar fatores, né? Fatores inflamatórios, fatores de citocinas, a gente vai ver mais na frente. Mas a gente tem processo celular onde a célula de senescência para de trabalhar e ainda para de ser metabólica, né? Beber um pouquinho de água aqui. Falando sobre o encurtamento dos telômeros, né? Como eu falei, né? Os telômeros, tá aqui, ó, telômero bem bonitinho aqui nas divisões celulares, né? Aí, ó, cada vez eles vão se encurtando, né? A telomerase é uma enzima que ela é capaz, né, de recompor aqui esse encurtamento, né? Ela é capaz de recompor esse encurtamento. E chega ao ponto aqui, ó, eu vou ter células ghost, né? Células fantasmas, onde essas células perderam completamente, né? Já não tem mais telômero aqui, né? Já perderam essa extremidade, elas não têm mais a capacidade de replicar, né? Os telômeros, eles vão se encurtando à medida que nossas células se dividem, até ficarem demasiadamente curtos, né? Aqui ficou muito curto. Os cromossomas não conseguem mais se replicar e as células que os abrigam, né? Essas células que têm esses telômeros, esses cromossomas que já não se replicam, né? Elas vão parar de se dividir e entram em senescência, né? Quando elas entram em senescência, ela tem o caminho, né, da apoptose, né? Elas podem entrar em senescência e entrar em apoptose. Ou elas entram em senescência, provocando aí a gente vai ver, toda uma movimentação ao seu redor para a remoção dela, ou então, né, quando é um caso persistente, né, para o processo de degradação dos tecidos, né? De células e tecidos. Este encurtamento, né, o encurtamento aqui dos telômeros, gente, está relacionado a várias condições de idade, né, várias condições, né, de patologias, inclusive relacionadas também com a idade. Bom, uma coisa importante aqui que eu quis trazer para vocês, né, desse pesquisador, professor de biologia celular da Universidade do Texas, né, em Southwestern Medical Center, o Jerry Shai.
né, onde ele fala que nem todas as pessoas começam a vida com telômeros longos, né? Em sala de aula, eu comentei um artigo que eu li, onde bebês, né, que são rejeitados ainda no útero da mãe, já nasciam com os telômeros encurtados, né? Bom, mas ele não se refere aqui exatamente a esse trabalho que eu estou falando, tá? Ele está falando da pesquisa dele, né? Ele já sabe que existem pessoas que já não nascem, né, com esses telômeros tão grandes, né? E a extensão dos telômeros é, pelo menos em parte, devido à genética do indivíduo, tá? O professor Jerry Shire, professor de biologia celular, né, na Universidade do Texas, em Dallas, tá? Ele estuda o telômeros há décadas, né? E o bom reforçar é que, dessa forma, nem todos os telômeros encurtam na mesma proporção, né? Porque nem todas as células se renovam na mesma proporção. Gente, foi visto, né, que tem células que não chegam a se replicar tantas vezes, não chegam a se dividir tantas vezes. Então, esse encurtamento de telômeros nessas células, né, não são tão observáveis como algumas células que precisam estar se replicando o tempo todo, né? Então, essas células que se replicam mais de 50 vezes ao longo da vida dela, são as células onde vão ter aí seus telômeros encurtados, né? Bom, o que acontece, pergunta de $1 milhão, né? O que acontece com os telômeros à medida que envelhecemos? Bom, pelo que eu já falei, dá para a gente ter uma ideia do que deve ser respondido aqui, né? Em cada divisão celular, a célula perde de 25, eu falei 50, não foi ninguém aí, de 25 a 200 bases nas extremidades dos telômeros em cada cromossomo. De 25 a 200 é um número muito apreciável. Ainda é questionável, gente, não foi batido o martelo, como eu falei, isso tudo ainda está em desenvolvimento. Ainda é questionável, né, se o encurtamento do telômero é responsável pelo envelhecimento em humanos ou é apenas um sinal, tá? Ou seja, você envelhece, os telômeros encurtam. Quando a gente envelhece, o cabelo fica branco, né? Não é o cabelo fica branco e envelhece a gente, né? Então, ainda é questionável se esse encurtamento é responsável pelo envelhecimento ou se é apenas um sinal, tá? O que dizem as pessoas sobre as pesquisas, pessoas que pesquisam, né? O que dizem as pesquisas sobre o encurtamento dos telômeros e o envelhecimento, né? O que é que dizem essas pesquisas, né? Pesquisadores, né, cientistas que estudam, né, os telômeros e seus processos envolvidos, descobriram que idosos têm telômeros mais curtos e esses já perderam sua capacidade de se replicar. Isso afeta as células ao longo do tempo, causando danos nos tecidos, né, gente? Tá? Se eu tenho células aí que não se replicam, que estão ali enviando sinalizações, né, de citocinas, modulação inflamatória, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter um dano nesse tecido onde essas células estão agrupadas, né? A maioria das células consegue replicar aproximadamente 50 vezes antes que os telômeros se tornem mais curtos, olha só. Então, se eu tenho aí as células, elas se replicam até 50 vezes, né, antes que os telômeros fiquem curtos, né? Alguns pesquisadores acreditam que os telômeros são um suposto segredo da longevidade, tá? Exemplo, em relação à divisão, né? Divisão e o encurtamento dos telômeros, né? Células cancerígenas não morrem porque ativam a telomerase, que é aquela enzima que repõe o telômero, né? Ela se soma ao telômero quando as células se dividem. Todas as células do corpo, gente, têm capacidade de produzir telomerase, mas apenas certas células, incluindo tronco, espermatozoide, células brancas de sangue, precisam produzir telomerase, porque essas células se dividem mais de 50 vezes ao longo da vida. Ou seja, todas produzem telomerase, que é essa enzima que protege o telômero, né? Que se soma ao telômero no momento da divisão. Porém, as únicas que realmente são obrigadas a não falharem com essa enzima são as células tronco
os espermatozoides, as células brancas do sangue, porque elas se dividem mais de 50 vezes, tá? E as outras não chegam nisso tudo aí, não. Os telômeros não estão associados somente à idade, né? Tá aqui, ó, a célula, vamos ver aqui, vamos ver o desenho, eu sempre gosto de colocar um desenho para ficar mais fácil da gente compreender, né? Ó, tá aqui lindona, uma célula jovem, né? Olha só, essa célula jovem, ela, né? Ela vai se tornar aqui uma célula senil, olha só, os encurtamentos dos telômeros, tá vendo aqui o telômero todo encurtadinho, ó, tá aqui vermelhinho, tá, para falar que encurtou, né, perdeu os pares de bases aqui, né, perdeu e encurtou, a célula entrou em fase de senilidade, essa fase de senilidade vai, né, indicar o processo de envelhecimento e vai consequentemente, trazer doenças crônicas inevitáveis, doenças que estão associadas ao processo de envelhecimento das células, tá? Ao processo de falha, ao processo defeituoso do sistema imune. O sistema imune começa a trabalhar ruim, começa a trabalhar com defeito, ou seja, eu vou ter aí várias doenças crônicas intimamente ligadas a esse processo de senilidade. Veja só, então, se os cientistas conseguem estudar melhor a manutenção dessas células, né, deixar essas células mais saudáveis, vejam o tanto de ganho que os indivíduos, né, vão ter em relação a essas doenças crônicas, né? Bom, vamos voltar aqui. Teoria dos telômeros. É uma das inúmeras sobre o envelhecimento, gente. Não pense que é só telômero. Aqui eu vim falar de telômero, muitas vezes a gente está falando de telômero em sala de aula e todo mundo fica caladinho, sem dizer que eu não sei o que é telômero. Eu tenho vergonha de dizer que não sei, né? Todo mundo, eu estou olhando para todo mundo está calado, então todo mundo sabe, só eu que não sei, né? E não sei a importância dele no processo de divisão celular e no processo intimamente ligado ao envelhecimento da célula, né? Bom, este é um campo em descobrimento, isso eu já falei para vocês, é um campo de estudo. E novas descobertas, elas podem refutar a teoria dos telômeros ou, inclusive, desenvolver novos tratamentos para essas doenças crônicas, né, que são evitáveis, tá? Bom, aqui é só fazendo aqui um pequeno parêntese aqui, quando eu falei de diferenciações e especialização, né, das células pluripotentes, veja lá que está o óvulo fertilizado, né, o embriãozinho, já 8 dias já é um embriãozinho, né, aqui a formação do blastocisto, veja a quantidade de células pluripotentes que eu tenho aqui. Essas células pluripotentes significam que elas vão se diferenciar em células musculares, células do sangue, células de neurônios, tá? Elas vão se diferenciar nesse momento, né? Entre 5 e 14 dias, né? No blastocisto, são células pluripotentes, né? E esse processo de diferenciação, né? Que eu chamo também processo de proliferação, né? O indivíduo está se formando, né? Então, eu vou ter aí as células encaminhadas para os tecidos e órgãos necessários para formar um ser humano. Aí agora a gente vai entrar no universo da SASP, né? Vamos falar de SASP. Nossa, aí a coisa fica mais chata, né? Quando estava falando de telômero, tudo bem, mas aí quando envolve SASP, vai envolver um monte de cascata bioquímica, né? Com citocinas, com proteasas, com fatores de crescimento, né? Enfim, um montão de coisas, mas aí a gente vai falar aqui de uma forma mais simples, uma forma mais simplificada, né? SASP, o nome em inglês, né? Senescence Associated Secretor, olha, minha pronúncia em inglês é aquela briga, tá? Phenotype, não sei como é. Bom, em português, vamos voltar para o português? O fenótipo secretor associado à senescência. Eu tenho uma célula linda, saudável, uma célula com capacidade de replicação, uma célula metabolicamente ativa, e essa célula, por fatores, né, por expossomas, né, fatores endógenos, né, e fatores exógenos, né, essa célula vai entrar em senescência e vai adquirir um fenótipo diferente. Ela vai adquirir um fenótipo secretor, né, secretor de senescência. O que são essa secreção, né,
acho que a gente chama de mais na frente eu tenho um nome bem bonitinho para isso. O que é essa secreção, né? Essa célula vai, secretoma, agora saiu. O que é esse secretoma, né? Ele é rico em quê? Em citocinas inflamatórias, em moduladores imunológicos, fatores de crescimento e proteasas. Proteasas, o nome já está dizendo que quebra proteína, né? Ou seja, o fenótipo secretor associado à senescência é um fenótipo associado às células senescentes, em que estas células que adquiriram esse fenótipo, o que é que vai acontecer com elas, gente? Elas vão começar a secretar, né, esse secretoma que eu falei, né, rico em citocinas inflamatórias, fatores de crescimento, moduladores imunológicos, e proteasas. Bom, gente, quando isso acontece de uma forma transeunte, né, uma forma transitória, uma forma passageira, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o SASP, ele vai atuar para ir lá e remover, né, no processo de cicatrização. Ele vai lá, remove aquela célula lá doente, por quê? Porque ele ativa citocinas inflamatórias, ele ativa moduladores imunológicos, né, fatores de crescimento, proteasas para quebrar proteína, né? Ou seja, ele vai ativar o dano, o reparo nesse dano, né, nesse dano tecidual, né? Então, o SASP vai lá e resolve o caso, quando é transitório, passageiro, né? Agora, quando a coisa é persistente, permanente, aí muda a figura, né? Vamos dar uma olhada aqui no SASP, né? Olha só, SASP, né? Olha só o que acontece aqui, ó, proteína P21, 16, a P53, que a gente sabe, a P53 está envolvida até na melanogênese, né? Bom, essa célula senescente, ela vai liberar isso, ela, se for um processo persistente, ela vai conseguir contaminar outras células vão ficar senescentes, e olha só o que é que esse secretoma tem, né? Citocinas, quimiocinas, proteasas, fatores de crescimento, né? Isso vai repercutir no fígado, diabetes, osteoartrite, osteoporose, na hiperplasia prostática, né, benigna prostática, né, a nível de mácula, né, degeneração macular, aqui é algo do ouvido, esse aqui eu não vou arriscar traduzir, tá? No mal de Parkinson, Alzheimer, né, em obstrução pulmonar, né, na obstrução crônica pulmonar, e aterosclerose, né? Olha só o quanto de doenças crônicas poderiam ser evitadas com mais estudos sobre essa SASP, com mais estudos sobre o envelhecimento celular, tá? Bom, funções da SASP, né? Vamos aqui ver, olha só o que eu falei antes, né? Olha, aqui está a célula velha, né? A célula senescente ao redor de células saudáveis, né? A inflamação, estresse oxidativo, e aqui o restauro da função normal. Então, a SASP, gente, ela é dicotômica, né? Ela não sabe se ela é ruim ou se ela é boa, ela está aí nessa coisa de anjo e demônio, né? Se ela for pouco solicitada, ela vai funcionar como anjo. Em caso de muitas solicitações, ela vai ser o demônio mesmo, ela vai causar, imagina todas essas células aqui, ao invés de eu ter um reparo tecidual, eu vou ter uma formação de um pequeno tumor, por exemplo, de células, né, que vão danificar esse tecido, né? Olha só, aqui a função aqui da SASP, né, o SASP aqui, aí vai por... Gente, aqui sinalização parácrina é quando uma célula, o alvo é a vizinha, tá? Parácrina, autócrina é quando é ela mesma, né? Ou seja, o SASP ele tem essas duas funções, ele faz um estímulo nele mesmo, autócrino, e ele faz um estímulo parácrino, tá? Aí aqui, ó, aqui tem a célula que estava, né, lesando essa parte do tecido, então o SASP vai lá e ele pode ativar o sistema de macrófago, né, as células natural killer, né, as interleucinas, né, célula T, né, para reparar esse tecido aqui.
Quando essa coisa é exacerbada, essas sinalizações são exacerbadas, aí é onde eu vou ter o SASP do mal, tá? Até o momento aqui tá, tá do bem, tá? Diversos outros fatores intracelulares e extracelulares podem ser precursores da senescência celular. Lógico, né, gente? É como eu falei em slides anteriores, os pesquisadores, eu estou apenas transmitindo a mensagem, né? Dano ao DNA é fator de senescência, atrito dos telômeros, aneuploidia, espécies reativas de oxigênio, disfunção mitocondrial. Olha a necessidade da gente ter aí as mitocôndrias, né? A gente tem suplementação, né, para deixar as mitocôndrias. Lembra quando acho que na aula passada dos carotenoides, né? Eles estão bem envolvidos nesses processos de preservação da mitocôndria. A mitocôndria é ali onde ocorre o processo de formação de ATP, né, de energia celular. Então, eu tenho que ter a minha mitocôndria funcionando bem para que minha célula funcione bem. E alterações epigenéticas. Deixa eu beber um pouquinho de água, né, que eu já falei aí um bocadinho. Bom, estressores metabólicos, né, como glicose elevada, né, são fatores de estresse metabólico, né, peroxidação lipídica, inflamação, lógico, citocinas, quimiocinas inflamatórias e sinais de danos, né, agregação de proteínas e erro em sua conformação. Esses são alguns fatores, né, até agora estabelecidos, pode ter muito mais, gente, aqui podem ser no processo de formação da senescência celular, tá? Bom, o sistema imunológico, gente, é responsável pela manutenção ou eliminação das células senescentes. A gente sabe que isso é o sistema imunológico, né? Vê que as células senescentes, elas modulam o sistema imunológico, né? Elas emitem sinalizações para que esse sistema imunológico vá lá e retire a célula que está bagunçando, que está desestruturando a determinada região, né? As células imunológicas, né, responsável por essa função, a gente viu no slide anterior, é a natural killer, são macrófagos, células T, neutrófilos e mastócitos. Com o envelhecimento, né, com o envelhecimento normal, o indivíduo ele perde, né, a homeostase do sistema imune, o sistema imune fica desregulado, né? Então, o acúmulo, né, dessas células senescentes, né, o acúmulo desse problema que o sistema imune não resolveu, faz um ambiente próprio, né, para contaminação, né, para o favorecimento de mais células senescentes naquele local, tá? Aí aqui mais uma vez, né, atrito do telômero, disfunção mitocondrial, aneuploidia, alterações epigenéticas, né, e aqui, olha só, a célula perde a capacidade, né, de se dividir e aqui ela adquire o fenótipo SASP, né? Dá para continuar, não dá, gente? Bom, a gente já tem aí o quê? Só 40 minutinhos de aula, né? Ou seja, 40 minutos de aula, bem caminhada até o momento. Deu para colocar em dia aí esse processo de senescência que a gente sempre tenta entender e ficava um tanto assim confuso. Eu estou à disposição para perguntas, eu estou à disposição para o envio do material, para quem quiser, né? Mas, gente, PowerPoint não é material de estudo, não, a não ser quando, de forma intencional, eu faço um roteirozinho, como é no caso de aulinhas de peeling, né? Onde eu faço um roteiro para que vocês não precisem debruçar-se em livros, né? Se bem que os livros de peeling são muito alegóricos, né? Tem muito mais imagens e dicas importantes, não são livros pesados, né, de leitura. Bom, gente, mas isso aqui, como envolve muita bioquímica, eu entendo, né, que seja um assunto um pouco mais denso, me coloco à disposição para quem quiser me visitar, né, no ambulatório, né, a gente pode tirar uma aula, uma horinha, uma hora e bater um papo, tá? Mas vamos continuar aqui, que o negócio é aula. A senilidade e o envelhecimento associado ao desenvolvimento de doenças
com potencialização do fenótipo secretor associado à senescência. O que é que eu estou dizendo, gente? Aqui, olha só. Eu tenho uma célula, vou aqui pegar minha canetinha, minha célula estava mega saudável, né? Está aqui minha célulazinha, o núcleo dela bem bonitinho. Olha só, ainda vou desenhar um par de cromossomo aqui, ó, como eu sou enxerida. Estava aqui bem serelepe, por fatores endógenos e exógenos, né? Ela sofre processo, né, de mudança de fenótipo, né? E entra aqui em senescência, né? Em senescência, né, ela pode contaminar outras células ao redor dela, que a gente já vê que é um agrupamento, né? Aí imagina essas SASPs aqui, ó, todas, né? Vai acontecer o quê? Uma inflamação crônica e um dano tecidual, lógico. Onde elas estiverem, vai lesar aqui, ó. Elas vão lesar, né? Aqui a minha membrana plasmática, né? Aqui, membrana plasmática não, aqui membrana plasmática está ao redor da célula. Aqui a gente vê que é um agrupamento de membrana, de células, né? Ou seja, eu vou ter uma lesão aqui nesse tecido, né? O SASP seria, eu tenho uma lesão aqui, o SASP é ativado para que o sistema imunológico faça a remoção dessas células aqui e os outros sistemas, fatores de crescimento, façam o reparo tecidual. Já quando a coisa é crônica, fica mais difícil a remoção disso aqui, né? É aí onde eu vou levar o quê? A um dano nesse tecido. Deu para apagar tudo isso? Deu para entender um pouco mais? Deu para achar bom o assunto? Deu para ver que é facinho, né? É só curiosidade no tema, né? Mas é um tema bom, é um tema gostoso, gente. Tá? Vamos seguir aqui. Bom, SASP, fenótipo secretor associado à senescência. O SASP define a secreção de diversas, né, citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento, proteases, lipídios pelas células senescentes. Por isso é denominado secretoma, né? Lembra que era o nome que eu quase não lembrava, secretoma. Eu quase não uso esse nome, né? Então, nomes que a gente não usa, fogem mesmo, né? E depois dos 25 anos, né? Que eu tenho agora 27, né? 26, 27, eu notei que eu ando muito mais esquecida, né? Apesar de já ter tomado meu chazinho de carqueja, né? Hoje, que é rico em quercetina, né? Vocês vão ver aí que a quercetina, ela faz parte aí dos anti-SASPs, né? O bom, bonito e barato. Eu não vou falar de ativo caro não, tá, gente? Bom, secretoma, que é um conjunto de moléculas, né, secretado por essa célula senescente, juntamente com os constituintes, né, com o que tem dentro desse secretoma, né, fatores inflamatórios, fatores de crescimento, né, protease. A composição desse secretoma especial é variada e depende do gatilho da senescência. Gente, eu vou parar essa aula aqui, desejando a vocês que tenha sido super agradável, como foi para mim foi muito agradável, né, montar esse material para vocês, e a gente se encontra daqui um pouquinho, dando continuidade, né, a esse conhecimento, né, do SASP, e entrando nos ativos, né. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.